Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Salmo 28:7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. 1 João capítulo 2, verso 17 diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, nós precisamos permanecer, perseverar, confiar, não retroagir e não retroceder. Não é fácil, mas Deus nunca disse que seria fácil. Não é rápido, mas Deus também nunca disse que seria rápido. O que Ele nos garante é que nós nunca estaremos sozinhos. Diz a palavra de Deus: pode uma mãe que esteja amamentando esquecer do seu filho, eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Essa é a verdade que firma e sustenta a nossa caminhada cristã. Mas para perseverar, nós precisaremos de maturidade. Para perseverar, nós precisaremos renovar nossa mente. Para perseverar, nós precisaremos ser resilientes. Resiliência é a capacidade de suportar a pressão. Resiliência é a capacidade de ser esticado sem se romper. A resiliência é a arte de recomeçar. Um homem resiliente, ele está mais preocupado com a promessa que ele ouviu de Deus do que as opiniões que o cercam. Um homem resiliente, uma mulher resiliente, ela é imparável, porque Deus sabe aquilo que já foi estabelecido a seu respeito. Pessoas podem não acreditar no sonho que você carrega, mas a sua história depende daquilo que Deus disse a seu respeito. Não depende das pessoas, depende exclusivamente do que Deus disse a seu respeito. O Senhor fez promessas para você, Roberto, enquanto você estava no ventre da sua mãe. Se você não desistir, se você perseverar, se você estiver plantado em Deus, você florescerá. No tempo certo, no momento certo, você dará o fruto certo. Precisamos ser resilientes, irmãos. Precisamos dominar a arte de recomeçar. Tem pessoas que estão desanimadas por algum motivo, talvez se entristeceram com alguém da igreja, talvez se entristeceram com o próprio Deus, e às vezes nós queremos usar isso como justificativa para abrir mão da nossa fé. Às vezes nós queremos usar isso como justificativa para abrir mão da promessa de Deus que foi liberada sobre a nossa vida. Tem muita gente que na primeira decepção, que na primeira luta, abre mão da promessa de Deus, aquilo que já foi liberado sobre a sua vida. Quantas vezes, irmãos, desistimos de uma promessa de Deus por conta de uma luta, por conta de uma decepção? Alguém que não acreditou em nós, alguém que decepcionou você, alguém que te feriu. Nós usamos isso como justificativa para desistir de uma promessa de Deus. O que nós precisamos entender nessa noite, igreja: para cada opinião de um homem, existem centenas de palavras de Deus a seu respeito. Amém. Para cada opinião de um homem contrária à promessa de Deus, existem centenas de palavras de Deus a nosso respeito. Para cada ruído do inferno que se levanta contra você, existem dezenas de promessas de Deus que envolvem você, que impulsiona você, que guarda você. Amém, Jesus. Quando perseverarmos, irmãos, no amor de Deus e na graça de Deus, nós caminharemos com confiança em Deus e não na opinião dos homens. A palavra de Deus diz que melhor é o final das coisas que o início delas. Salmo 37, 23 nos garante: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta dele o agrada, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor toma pela mão. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Irmãos, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está nos instruindo a ser firmes e que nada venha nos abalar. O apóstolo Paulo diz que nós somos como cartas vivas escritas pelo próprio Deus, não por tintas, mas pelo Espírito que habita em nós.
Cartas não falam, elas precisam ser lidas. Você é a carta que Deus escreveu para o mundo. As pessoas, ao lerem você, vão conhecer o Evangelho de Cristo através de você. Aleluia. As pessoas não são impactadas por aquilo que nós falamos, as pessoas são impactadas por aquilo que nós vivemos. As pessoas não são impactadas por aquilo que está sendo pregado agora aqui no palco, mas por aquilo que eu vou viver quando eu sair daqui. As pessoas não são impactadas por aquilo que nós cantamos no domingo, mas por aquilo que nós vivemos na segunda. Por isso precisamos perseverar, pastor, na promessa de Deus. Precisamos perseverar na promessa de Deus, porque a inconstância envergonha o Evangelho que nós confessamos. Mas a nossa perseverança expressa a glória de Deus. Pessoas vão olhar, irmãos, e vão te ver adorando, glorificando o Senhor nos meios da adversidade, no meio das perseguições, e vão dizer: eu vejo Deus em você. Porque você não deixou as perseguições, você não deixou as adversidades roubar a alegria que há dentro de você. Como Paulo e Silas, mesmo preso na cadeia, mesmo em cativeiro, mesmo em cárcere, eles tinham o espírito livre. Eles adoravam presos, eles cantavam e louvavam ao Senhor preso. E todos os presos que ouviram aquela adoração, esses mesmos presos ouviram os grilhões das cadeias sendo quebradas e viram as portas da cela se abriram. Não dá para prender um homem que tem um espírito livre. Não dá para prender um homem, não dá para paralisar um homem, uma mulher que é persistente em Deus, que é confiante em Deus. Nós somos esse povo firme e constante em Deus. Amém, não aleluia. retroagimos, não retrocedemos, Amém. não paramos, porque há uma promessa de Deus sobre nós. Amém. Há uma palavra de Deus sobre a sua vida. Se você estiver firmado em Cristo, seremos como o Monte Sião. Se você estiver firmado em Cristo, seremos como o Monte Sião, e nada pode nos abalar. Amém, E Jesus. permaneceremos para sempre. Aleluia. Amém? O Senhor está falando com você hoje, meu irmão. Aquela promessa que eu fiz sobre a sua vida ainda está de pé. Amém. Aquela promessa que está sobre a sua vida ainda está viva, porque eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu te prometi, eu sou poderoso e fiel para cumprir. Amém. Aleluia, Jesus. Salmo 125:1 diz: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Aleluia. Verso 2 diz: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o teu povo, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. A Bíblia está dizendo que aqueles que confiam no Senhor não se pode abalar. Amém. Mas a Bíblia não está nos garantindo que o inferno não irá tentar te parar. O inferno tentou parar Jesus, mas Deus trouxe ele da ressurreição dos mortos. O inferno tentou parar Davi, mas Deus fez ele ganhar e vencer Golias. O inferno tentou parar os apóstolos, mas até aqueles que foram decapitados ainda hoje falam por meio das Escrituras. Aleluia. E estão na eternidade com Deus. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, diz que se a nossa expectativa em Deus seja somente para essa vida na terra, nós somos dignos de compaixão. Às vezes nós queremos usar a nossa fé somente para milagres. Às vezes queremos usar a nossa fé somente para viver as promessas e a prosperidade de Deus, quando na verdade Deus quer que nós utilizamos a nossa fé para a nossa transformação. Amém, Jesus. O objetivo primário da palavra, meu irmão, não são as bênçãos estão no pacote da salvação, mas o objetivo primário da palavra é a nossa salvação e a nossa transformação. Porque a palavra de Deus diz que quando isso acontecer, nós iremos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, Jesus. Romanos 5,5 diz: e a esperança não nos decepciona.
E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Foi o que o pastor falou aqui no início. Essa esperança ninguém pode nos tirar. Amém, Jesus. Pode nos tirar tudo, mas o Espírito que habita em nós, não. A esperança e a promessa de Deus é eterna sobre a nossa vida. Deus está nos transformando, renovando a nossa mente, e nós vamos passar a eternidade com Ele. Essa é a esperança em nós, Cristo em nós é a esperança da glória futura. Amém, eu creio. Isso ninguém pode nos tirar. A esperança não nos decepciona. A minha fé não está firmada em homens, nem em circunstâncias. A minha fé está firmada no Deus inabalável. A minha fé não está firmada em homens, em circunstâncias. A minha fé está firmada em um Deus inabalável. Às vezes nós estamos esperando que Jesus vença algumas situações da nossa vida, quando na verdade precisamos, Marcos, só trazer a memória que Ele já venceu. Aleluia. Na cruz do Calvário. Quando você está com medo de algo, irmão, é porque existe uma dúvida dentro de você. Existe uma incredulidade dentro de você. Será que eu vou superar essa situação? Será que eu vou conseguir vencer essa crise? Toda dúvida, a raiz dela é porque você não sabe o final da história. Mas o que sustenta a igreja é a certeza que Jesus morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, estabeleceu a nós que somos a igreja todo o poder, estabeleceu sobre nós que somos a igreja a vitória sobre o inferno, sobre o pecado, sobre o principado e sobre a potestade. Então nós temos que ter uma fé constante e parar de questionar se Deus irá vencer aquilo que está se levantando e lembrar que Jesus já venceu na cruz. Aleluia. A Bíblia diz que Ele levou toda a escrita de dívida. Nós não devemos mais nada. Romanos 5,1 diz: justificado pela fé temos paz com Deus. Essa terminologia justificada, ela significa declarado inocente. Você há de convir comigo que declarado inocente é algo superior que ser perdoado? Ser perdoado pressupõe que nós fizemos algo de errado, mas a palavra está dizendo que agora, diante de Deus, nós somos declarados inocentes. Porque na cruz do Calvário, Jesus levou, encravou todo escrito da nossa dívida. Ele triunfou, humilhou, despojou todo o principado e toda a potestade. A nossa vitória não está ancorada no tempo futuro, a nossa vitória já foi estabelecida há 2000 anos atrás. O que nós precisamos é chamar a existência a verdade todos os dias na nossa vida. Porque às vezes a gente sabe teologicamente dessa verdade, mas a gente não traz para a experiência do nosso dia a dia. A sua segurança, irmão, ela não está ligada na sua performance atual. Não é o que nós fazemos hoje. Porque o conceito de graça é favor e merecido. Não depende do meu merecimento. Não depende do seu merecimento. Nós não merecemos nada, mas na cruz do Calvário Ele nos deu tudo. Então a sua promessa, o que você vai viver, não depende da sua performance atual. Depende exclusivamente do que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu creio que minha família já é abençoada, eu creio que minha família já é próspera, eu creio que a graça e o favor de Deus já é abundante na minha vida, porque o que Jesus fez naquela cruz me fez justiça diante de Deus. Amém, aleluia. E agora, por herança, eu tenho acesso ao direito e à herança que foi declarada para os justos. Então eu trago à minha memória a vitória que aconteceu no passado na cruz do Calvário, porque ela é a garantia da vitória que Deus está estabelecendo no meu presente. Então eu trago à minha memória a vitória estabelecida no passado na cruz do Calvário, porque ela é a garantia da minha vitória que está sendo estabelecida no futuro. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Jesus. Sai do centro, meu irmão. Lança fora todo o ego, todo o orgulho, toda a vaidade, de você achar que você é alguma coisa. Nós não somos nada. Cristo em nós
nós é tudo. Aleluia. Cristo em nós é tudo. O Espírito de Deus em nós é tudo. Então não depende de nós, depende exclusivamente do que Jesus fez naquela cruz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? No meio de uma adversidade, faça como Davi. Eleva os meus olhos para o céu e vejo de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do meu Pai que criou os céus e a terra. O meu socorro vem do meu Pai que criou os céus e a terra. No meio da adversidade, irmão, começa a meditar nisso. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Agindo Deus em meu favor, agindo Deus em meu favor, quem poderá impedir? Se Ele não poupou o seu próprio Filho, não me dará graciosamente todas as coisas? A Bíblia não diz que Deus abriu mão do seu primeiro filho. A Bíblia não diz que Deus abriu mão do seu filho mais velho. A Bíblia diz que Deus abriu mão do seu único filho para te ter de volta. Esse é o perfeito amor que lança fora todo medo. A Bíblia revela que Deus abriu mão do seu único filho para ter de volta. É como se Deus falasse: toma aqui, estou entregando meu único filho, mas eu quero o Helder para mim. É como se Deus falasse: toma aqui, eu estou entregando meu único filho, mas eu quero o Vitor para mim. Esse é o perfeito amor que sustenta a nossa caminhada, que nos faz perseverar. Porque quando eu olho para mim mesmo, eu vejo que eu não sou capaz de desfrutar da promessa de Deus que está sobre a minha vida. Mas aquele que prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Para me viver a promessa que está sobre a minha vida não depende de mim, depende do que Cristo fez na cruz do Calvário. Depende da palavra poderosa que saiu da boca de Deus a meu respeito. Pegue isso, irmão. Parafraseando, pastor, João 3,16, e a gente está no mesmo espírito que já estava no esboço. Parafraseando João 3,16, olha que forte isso. Deus fala: porque eu te amei de tal maneira que eu entreguei o meu único filho para passar a eternidade com você. Olha que forte isso. Porque eu te amei de tal maneira que eu entreguei o meu único filho para passar a eternidade com você. Por isso, quando o diabo falar na sua mente que você não é amado, faça como Jesus. Está escrito que na cruz do Calvário Ele me amou. Está escrito que na cruz do Calvário eu sou mais que vencedor. Está escrito que na cruz do Calvário está escrito. Está escrito. Amém. Mostra a cruz do diabo. Mostra o sangue poderoso de Jesus que está sobre a sua vida. Amém, Jesus. Essa é a verdade que tem que permanecer nos nossos pensamentos. Chegou o tempo da igreja se levantar e posicionar em autoridade, não aceitar isso que o diabo tem feito para a nossa mente. Esses pensamentos dizendo que você não vai dar conta, que você é um fracassado, isso é engano e mentira do diabo. A verdade é que na cruz do Calvário Ele nos entregou toda a nossa herança, toda a nossa promessa. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A minha função aqui hoje, irmãos, como ministro do Evangelho, não é trazer uma revelação nova para você. A minha função aqui hoje, como ministro do Evangelho, é te lembrar do que Jesus fez por você lá na cruz. Essa é a minha função, lembrar que Cristo, na cruz do Calvário, estabeleceu a vitória sobre nós. Lembrar que Cristo, na cruz do Calvário, despojou, triunfou, humilhou sobre todo principado, toda potestade. E aquilo que o diabo tem colocado na sua mente, aquilo que o diabo tem falado para você é mentira. Não é a verdade estabelecida sobre você. O Evangelho é simples. Guarda isso no seu coração. Todas as vezes que você estiver angustiado, triste, preocupado, que não vai acontecer, guarda isso no seu coração. O
Evangelho é Deus se fazendo homem, morrendo na cruz para te ter de volta. Só isso. Deus se fazendo homem, morrendo na cruz para te ter de volta. E nesse pacote da salvação está prosperidade, cura, bênção, está tudo. Sempre que o diabo tentar dizer algo contrário, mostra a cruz do Calvário. Mostra o amor de Cristo revelado naquela cruz. Mostra o sangue poderoso de Jesus que te blinda, te guarda, te protege. Aleluia. Nada é mais poderoso que o sangue de Jesus. Quando você tiver a revelação dessa verdade, você deixa de ser menino e se torna herdeiro. E acessa a herança em Cristo Jesus. Amém? Para concluir, projeta para mim, por favor, Hebreus 10, 36. Esse é o texto que fundamentou essa ministração, essa palavra. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Receba o que Ele prometeu. O autor de Hebreus está nos revelando que a caminhada não é para quem começa, é para quem persevera e faz a vontade de Deus. Deus recompensa a nossa perseverança, porque a nossa perseverança expressa a nossa fé nele, expressa a nossa confiança nele. Cada lágrima que você derrama em oração, cada dia que você decide não desistir, está te levando para o cumprimento da promessa de Deus que está sobre a sua vida. Aleluia. Entenda isso nessa noite, meu irmão. Cada oração que você faz no meio da adversidade, cada dia que você decide não desistir, está te levando para o cumprimento da promessa de Deus que está sobre a sua vida. Hoje é dia de se posicionar, igreja. Não retroceda, não retroaja, não negocie a sua fé, não abandone a promessa de Deus que está sobre a sua vida, porque a promessa de Deus que está sobre a sua vida não se perdeu, ela está sendo preparada. E a sua perseverança em fé, está abrindo caminhos, está te levando para o centro da promessa de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Quero que você entenda nessa noite que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o que você merece, mas tem tudo a ver com o que Cristo fez na cruz do Calvário.